Para a nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo em uma única fonte, mas que, olha, é um universo em si mesma, uma receita de bolo de churros. E o nosso objetivo aqui não é só ler os passos, sabe? A gente vai tratar essa receita como um texto a ser interpretado, quase como a planta de uma construção. A ideia é entender a lógica, a técnica por trás de cada decisão. Qual é a anatomia de um bolo que promete replicar a experiência de um churro? Essa analogia da planta é perfeita, porque uma receita bem escrita, como essa parece ser, é exatamente isso. É uma planta de engenharia. Cada medida, cada técnica é uma escolha muito deliberada para alcançar um resultado específico. E o nosso trabalho aqui vai ser descobrir o porquê por trás disso. Por que exatamente 790 gramas de doce de leite? Por que essa ordem tão rígida para misturar os ingredientes? Vamos, assim, explorar a ciência que transforma uma lista de compras numa sobremesa que cumpre uma promessa, né? Uma promessa tão icônica. Perfeito. Então vamos começar pela fundação, a lista de materiais. De cara, eu vejo aqui os suspeitos de sempre para uma massa de bolo, farinha, açúcar, ovos, mas o que me salta aos olhos é o desequilíbrio, a proporção das coisas. A gente tem 330 gramas de farinha, o que é bem padrão, mas aí vem dois protagonistas, 30 gramas de canela em pó, que me parece bastante, e os absurdos 790 gramas de leite condensado cozido. É quase 1 quilo de recheio. E ainda tem esse item, Nova Delícia, 72 gramas. Minha primeira dúvida é, como um bolo com quase 800 gramas de recheio não vira uma pilha disforme? Essa pergunta sobre a proporção é a chave de toda a receita. A canela, em 30 gramas, ela não está ali para ser um sussurro. Ela é uma declaração. É a assinatura que grita churros antes mesmo da primeira garfada. Mas os 790 gramas de doce de leite, isso vai além de recheio. Ele é um componente estrutural. Ele funciona quase como argamassa que vai unir as camadas do bolo. E sobre a Nova Delícia, pelo contexto usado na massa e para untar, a gente deduz que é a gordura da receita. Provavelmente uma margarina ou um composto similar, que vai trazer umidade e maciez. Entendi. Mas eu ainda tô presa nessa ideia do doce de leite como estrutura. Para mim, doce de leite é algo cremoso, que cede. Como que ele pode ser a argamassa? Parece, assim, contra-intuitivo. Então, essa contra-intuição desaparece um pouco quando a gente olha a dica no final da receita que a gente vai discutir mais a fundo. Ela especifica um método de cozimento na panela de pressão que cria um doce de leite de corte, sabe? Não um doce cremoso de colher. Ele fica extremamente firme, denso. É essa densidade que dá a ele o papel estrutural. A proporção que você notou é o que define o bolo. Não é um bolo com recheio de doce de leite. É quase um doce de leite com camadas de bolo para dar textura, para dar contraste. A estrela aqui é o recheio. E a massa é, digamos, a coadjuvante de luxo. Uma coadjuvante que precisa ser muito bem preparada para não ser esmagada, né? E isso nos joga direto na preparação da massa. A receita começa de um jeito que sempre me pareceu um passo extra. Bata as claras em neve. Retire e reserve. Só depois a gente mistura os secos, gemas, líquidos e, no final, a instrução crucial: incorporar as claras reservadas sem bater. Confesso que a minha vontade, às vezes, é pular essa parte e misturar tudo de uma vez. O que aconteceria se eu fizesse isso? Seria um desastre. Seria um bolo completamente diferente. O desastre seria um bolo denso, pesado, quase borrachudo. Essa técnica de bater as claras em neve e incorporar no final é o que a gente chama de aeração mecânica. Você está literalmente forçando a entrada de milhões de microbolhas de ar na estrutura das proteínas da clara. Ao incorporar gentilmente com aqueles movimentos de baixo para cima, você está dobrando essa estrutura aerada para dentro da massa mais densa. Se você simplesmente jogasse tudo e batesse, você estaria expulsando todo esse ar que você trabalhou tanto para criar. Então esse passo não é sobre sabor, é puramente sobre física. É criar uma estrutura de ar interna para que a massa consiga se sustentar e ter leveza. Exatamente. Pensa comigo. Essa massa precisa ter força e leveza
para equilibrar o peso e a densidade daquele monte de doce de leite. Sem a aeração das claras, a massa seria só um disco doce e pesado. Com a aeração, ela se torna uma esponja leve e fofa. É uma técnica fundamental na confeitaria. A mesma base para um soufflé, para um pão de ló, é o que permite o contraste de texturas que torna o bolo interessante. A leveza da massa contra a potência do recheio. Ok. Agora a massa está pronta, aerada, delicada. Mas isso cria outro problema. Como assar algo tão delicado e depois empilhar em 4 andares sem que tudo vire uma bagunça? A receita parece ter um plano bem específico para isso. Manda dividir a massa em 2 formas de 20 centímetros e depois de assado e frio, cortar cada bolo ao meio. Sim, e esse plano é todo sobre controle. Assar em 2 formas mais rasas em vez de uma funda e alta é uma decisão crucial. Garante que o calor penetre de forma mais uniforme e rápida. Numa forma única e grande, o risco de ter as bordas queimadas com o centro ainda cru é enorme, entende? Dividir a massa é uma forma de mitigar esse risco e garantir 2 bolos assados por igual. E depois de assar vem o detalhe. Se necessário, corte o topo para nivelar. Isso sempre me soou como um preciosismo estético, coisa de confeiteiro perfeccionista. Mas, seguindo a lógica da engenharia, eu suspeito que tem mais coisa aí. Muito mais. Chamar de engenharia perfeito. O nivelamento é talvez um dos passos mais importantes e negligenciados na montagem de um bolo de camadas. Ao assar, a maioria das massas cria uma pequena cúpula no centro. Se você tentar empilhar um disco de bolo com a base plana sobre outro com o topo arredondado, pronto, você cria um ponto de instabilidade. Agora multiplica isso por 4 camadas e quase 1 quilo de recheio escorregadio por cima. Vira uma torre de Pisa prestes a desabar. Exatamente. Nivelar o topo do bolo com uma faca de serra cria uma superfície perfeitamente plana. É a diferença entre empilhar tijolos e empilhar melancias. Certo. Uma pilha fica estável, a outra está destinada ao fracasso. Não é sobre beleza, é sobre física e gravidade. É garantir que a estrutura que você vai construir tenha uma fundação sólida em cada andar. A engenharia do bolo. Faz muito mais sentido agora. E com os nossos 4 tijolos de massa nivelados, a gente chega na construção. O coração do bolo, a montagem com o doce de leite. O processo é o esperado: massa, recheio, massa, recheio. Mas aí vem um passo que parece uma pausa. Leve à geladeira por cerca de 30 minutos para firmar. Se o doce de leite já é firme, por que essa pausa é necessária? Se o doce de leite é a argamassa, essa pausa na geladeira é o tempo de cura do cimento. Mesmo um doce de leite firme, em temperatura ambiente, ele tem uma certa maleabilidade. Ao empilhar as 4 camadas, o peso das de cima pode fazer com que o recheio das de baixo comece a vazar, a espremer para fora. A refrigeração por 30 minutos tem um propósito duplo. Primeiro, o frio contrai as moléculas de gordura, solidifica os açúcares no doce de leite, tornando-o bem mais rígido. Isso trava as camadas no lugar. Entendi. E qual seria o segundo propósito? O segundo é preparar o bolo para a próxima etapa, a cobertura. É muito mais fácil espalhar uma cobertura externa num bolo frio e estável do que num bolo em temperatura ambiente, que pode deslizar ou até se desmontar. Essa pausa não é opcional, sabe? É um passo de segurança estrutural. Pular essa etapa, principalmente num clima mais quente, é o caminho mais rápido para um bolo que desliza e fica todo torto. E falando nessa argamassa, vamos voltar àquela dica da receita. Cozinhar a lata de leite condensado na panela de pressão por 45 minutos. Muita gente faz isso em casa, mas existe uma ciência específica por trás desses 45 minutos para se obter esse tal ponto de corte. O que aconteceria se fossem 30 ou 60 minutos? Existe e é a diferença entre o sucesso e o fracasso do bolo. O processo que ocorre dentro da lata é uma combinação da reação de Maillard e caramelização. A alta pressão e a temperatura aceleram tudo isso. Com os 30 minutos, você teria um doce de leite cremoso, delicioso para comer de colher, mas mole demais para essa receita. Ele escorreria, não daria sustentação nenhuma. Com os 60 minutos, você teria algo próximo de uma bala de caramelo, talvez duro demais para espalhar. Os 45 minutos são o ponto de equilíbrio perfeito.
O doce fica escuro, com sabor intenso de caramelo e com uma textura firme o suficiente para ser cortado, mas ainda maleável para ser usado como recheio. A dica não é um atalho, é a especificação técnica para o material de construção exato que essa obra exige. Impressionante! Cada detalhe é uma decisão de engenharia. E isso nos leva ao acabamento. Depois da pausa estratégica na geladeira, a receita manda espalhar uma fina camada de doce de leite por fora e só depois polvilhar com açúcar e canela. Por que essa camada fina por fora? Não bastava o recheio? Essa fina camada externa é uma técnica profissional. Tem até um nome específico, crumb coat, ou camada pega-migalhas. A superfície de um bolo cortado é por natureza cheia de farelos. Se você tentasse aplicar a decoração final diretamente, ela ficaria cheia de migalhas, com uma aparência meio suja, irregular. Essa fina camada de doce de leite age como um selante. Ela cola todos os farelos soltos na superfície do bolo e cria uma tela lisa e uniforme. Então é uma camada de preparação. E imagino que também sirva como a cola para o açúcar e a canela que vem depois, né? Precisamente. Ela garante que a mistura de açúcar e canela tem uma superfície úmida para aderir de forma homogênea. E essa mistura é o gran finale. É o gesto que conecta o bolo de forma inconfundível de volta à sua inspiração. É o que o nosso cérebro registra imediatamente como sabor de churros. O ato de polvilhar é o que cumpre a promessa do nome. É o que transforma a sobremesa numa experiência nostálgica. E depois de todo esse processo rigoroso, a receita meio que nos solta a mão e diz: decore a gosto. Uma liberdade criativa no final de uma estrutura tão calculada. É um convite para que a pessoa que está cozinhando se torne o artista final. A engenharia está feita, a estrutura está sólida. Agora, a fachada é com você. Vamos então amarrar tudo isso. O que começou como uma simples receita se revelou uma aula de equilíbrio. Temos uma massa que usa a física da aeração para se tornar leve o suficiente para contrabalançar um recheio extremamente pesado e denso. E uma montagem que é pura engenharia, onde cada passo, do nivelamento à refrigeração, é pensado para garantir a estabilidade de uma estrutura alta e pesada. E no final, a química e a arte se encontram. A química na caramelização precisa do doce de leite e a arte no acabamento, que evoca a memória afetiva dos churros. A receita é um caso de estudo fascinante sobre como desconstruir os elementos essenciais de uma comida, a massa, o doce de leite, a cobertura de canela, e reconstruí-los numa forma completamente nova, mas mantendo a alma do original. O segredo de tudo é esse balanço tenso e delicioso entre a leveza da massa e a potência do recheio. E essa instrução final, decore a gosto, nos deixa com uma reflexão interessante. Depois de todo esse trabalho para recriar a essência de um churro na forma de um bolo, o que significa honrar a inspiração na hora de decorar? Essa é uma pergunta excelente. Será que a homenagem mais fiel seria tentar imitar a forma original? Talvez usar mini churros para decorar o topo do bolo, ligando visualmente as duas criações? Ou a verdadeira homenagem está em abraçar a nova forma plenamente? Criar uma decoração elegante, única, que celebra a identidade do bolo como bolo, libertando-o da necessidade de se parecer com sua inspiração. Fica a questão, né? Onde termina a recriação e onde começa uma criação inteiramente nova?